Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a astróloga Mariana Confó e hoje a gente vai falar sobre as previsões astrológicas da semana do dia 20 ao dia 26 de julho. E essa segunda é um último dia de lua nova, então essa semana ainda tem um pouco da energia de lua nova e amanhã, terça-feira, a gente segue para uma lua crescente. Então isso significa que essa semana tem uma energia de crescimento. Tudo que se iniciou na semana passada tende a crescer, ter um desenvolvimento. E além disso, a gente inicia a semana com um super aspecto que é a sexta de Barbô, que vai durar ainda alguns dias na nossa vida, tanto no âmbito coletivo quanto no individual, e ele é super positivo. Porém, ele tem uma energia que essa semana vai extravasar. É uma energia importante que extravase porque é uma oposição entre Plutão e Júpiter. Essa oposição traz muitas coisas à tona. Então é a partir desse movimento que vão se seguir outros movimentos benéficos nas próximas semanas. Mas existe uma energia de extravasamento. Tudo aquilo que estava escondido, ou tudo aquilo que você não falava, ou tudo aquilo que, se alguém esconde de você algo, vai vir à tona essa semana. Porque todas as energias dessa semana são de extravasamento. Aquilo que estava escondido, Plutão, vem à tona, Júpiter. Então é uma semana que tende a inflar tudo aquilo que vinha acontecendo. Se era algo benéfico, tende a crescer. Se era algo negativo, tende a crescer também. Então isso depende muito de como está a situação na sua vida ou de quais as relações estão boas ou ruins. Se você tem algum aspecto ruim na sua vida, alguma relação, algo que se iniciou nas últimas semanas, essa semana chega a um extravasamento dessa energia. Então pode ser que existam mais conflitos, algumas questões vêm à tona que estavam escondidas de todos os lados, nada fica escondido essa semana. Agora, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que estava escondido de benéfico também vem à tona. Tudo que se iniciou tem um crescimento essa semana, principalmente com esse início de lua em Libra. É uma lua que enfatiza as relações, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, primeiro de tudo, muito cuidado com as impulsividades. É um momento em que todos nós estaremos mais impulsivos, e principalmente se for para um lado negativo. Por quê? É um momento de se extravasar a raiva. É um momento em que você não vai conseguir se conter e nem conter o outro. Então, se tratando de uma questão negativa, muito cuidado com as suas ações. Pense 2 vezes antes de agir ou haja de acordo com o seu racional, porque o seu emocional ele vai estar muito afetado e tendendo a exageros. E é uma semana que traz também uma energia de impulsionamento para coisas novas. Então, tudo aquilo que estava vindo devagar, principalmente se é benéfico para você, se é um projeto, se é algo que você estava criando, ou relações também tendem a crescer. Por quê? Porque essa semana tende ao crescimento, lua crescente. Então, ela enfatiza esse extravasamento também de coisas boas. Mas muito cuidado com as impulsividades, principalmente até quarta-feira, porque até mesmo as coisas boas, elas precisam de uma maturidade, elas precisam ser pensadas. E essa semana, até a quinta-feira, a gente tem um Mercúrio retrógrado. E é um Mercúrio que fala que as nossas ações, tudo aquilo que a gente decidir de concreto, precisam de maturidade, precisam ser pensadas, porque o Mercúrio retrógrado, ele fala desse momento de se parar e pensar. Tudo aquilo que você decide no Mercúrio retrógrado, você vai ter que repensar mais à frente. Tem uma tendência a não seguir de uma forma como você estava imaginando. Pode ser que ela seja repensada e siga até melhor depois, mas é uma semana que tende a esse repensar, a olhar de novo, a olhar para o passado, reavaliar algumas decisões. Então, se você tiver alguma decisão importante, deixe para tomar depois da sexta-feira. Por quê? Mercúrio está retrógrado, ele vai parar e só depois de sexta-feira que ele volta ao movimento direto. Na verdade, na sexta ele para, pausa, e no sábado ele começa o movimento direto novamente. Então ele vem trazendo todos os aspectos que você tinha
parado no meio do caminho das últimas semanas. Tudo o que aconteceu vai ser repensado, revisado, e para a semana que vem você vai ter mais certeza. A partir de domingo você vai ter mais certeza e as coisas ficam mais claras na sua vida. E a partir de quinta-feira a gente também tem a entrada do Sol em Leão. E o Sol em Leão vai encontrar esse Júpiter que faz oposição a Plutão. Então o Sol também vai fazer oposição a Plutão. Então é esse encontro solar que vai trazer a luz, que vai trazer a claridade para coisas que estavam escondidas, vai trazer clareza, tranquilidade ao você olhar e pensar tudo aquilo que estava no escuro, que estava escondido. Plutão esconde as coisas. Plutão, ele coloca no submundo as suas ideias, os seus segredos. Então tudo aquilo que estava em segredo vem à tona em todos os âmbitos da nossa vida, na sociedade, no coletivo. Então, coletivamente, é um momento que a gente pode ter, sim, um extravasamento de pessoas, de grupos que não sejam tão benéficos. Mas, no nosso individual, depende muito do seu mapa, depende muito de quem você é e das situações que você esteja vivendo. Elas podem ser muito benéficas, impulsionando para coisas novas, mas que vão ter a sua concretização mais à frente, não agora. Não tome nenhuma decisão precipitada para essa semana, né? Algo que vai ser concretizado essa semana e que muda a sua vida. É algo que precisa ter ainda uma maturidade de um tempo. Então pode ser o início, sim, de tomadas de decisão, mas que vai ter o seu resultado mais à frente. Então é algo que concretamente você vai realizar mais à frente, não agora. E pode ser que você tenha notícias nesse momento que te faça mudar de decisão, ou que te faça ter uma decisão importante, mas que ela só vai ser tomada realmente mais à frente. E é uma semana, sim, que pode ser um divisor de águas na sua vida, dependendo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas tome muito cuidado com esse extravasar emocional, porque ele vai vir com uma carga muito grande. Então ele vai certamente atuar na vida de cada pessoa de uma forma diferente. E você precisa observar como isso chega para você, porque pode chegar também como conflitos, como situações a serem resolvidas, como questões que chegam de forma já extravasada, brigas, conflitos, coisas que já vinham até você das últimas semanas para cá, e que agora você tem que tomar uma decisão porque você teve a clareza de coisas que estavam escondidas. E com o Sol em Leão, as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais fáceis de serem resolvidas a partir da semana que vem. E não só por isso, porque a Lua ela vai fazer uma série de aspectos benéficos com Urano. Então ela traz a clareza das coisas novas, ela ativa algumas mudanças, algumas revoluções pequenas na sua vida, mas de uma forma clara, que você já tenha todas as informações e isso vai te impulsionar a tomar as suas decisões. Então, resumindo, essa segunda-feira, terça e quarta são as mais potentes para algum conflito, para alguma situação que você tenha, que já esteja vindo e que você tenha aí algo a resolver. Muito cuidado, fique muito atento. É sim uma semana potencialmente explosiva e até quarta-feira. A partir de quinta-feira, as energias melhoram, as energias mudam, o Sol muda de signo e a Lua também muda e faz alguns outros aspectos, sai de um aspecto difícil com Plutão e ela passa a Sagitário no final da semana. Então é uma semana que termina mais leve, uma semana que termina com alguns aspectos muito benéficos e aí sim você pode aproveitar essa energia da sexta de Barbou, que é uma configuração maior dos astros, dos planetas geracionais que eles estão fazendo no momento e que trazem uma informação para a gente de que nos próximos meses você vai levar tudo aquilo que você está trazendo ou que você está recebendo agora na sua vida, seja de informação, de conflito ou de coisas boas, e que isso vai se manifestar de uma forma muito positiva na sua vida. E mesmo que seja algo conflituoso, é algo que tende a se resolver. É um momento em que as coisas que estavam ali no subconsciente, que estavam escondidas, vêm à tona para serem resolvidas. E elas vão ser resolvidas da melhor forma. Porque esse aspecto de sexta de Barbou, ele fala de questões harmônicas acontecendo, mesmo que seja a partir de uma coisa ruim. Então, a longo prazo, é uma solução
de algo na sua vida que você vai ter e que pode envolver o seu trabalho, envolver dinheiro, relacionamentos, família, seja o que for, mas que tende a ter esse ar dessa sexta, desse aspecto harmônico e se resolverem da melhor forma possível para você. Não significa que para todos, porque em conflitos, em situações, muitas vezes o que é bom para um não é bom para o outro, naquele momento. Mas com essa configuração, mesmo que não seja bom para o outro no mesmo momento, a longo prazo, vai ser percebido claramente que era o melhor que poderia ter acontecido para todos os lados. Porque essa configuração traz uma harmonia, traz um poder de negociação, um poder de resolução muito grande. Então, tudo aquilo que era um nó emocional, que era um bloqueio, aquilo que estava escondido, às vezes há muitos anos, vem à tona para ser resolvido. E essa semana é uma semana crucial para isso, para você entender mais um passo dessa jornada. E essa jornada dessa semana é uma jornada que precisa ter cuidado, porque as suas reações vão estar mais à flor da pele. E quem está com situações boas, previsíveis e positivas na sua vida, é uma semana excelente para se continuar, para se extravasar boas energias. Bom, eu fico por aqui, desejo a você uma excelente semana e a gente se vê no próximo vídeo.